Pastor Danilo, tudo bem? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João. O apóstolo Paulo escreve algo muito interessante. Ele diz assim que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Palavra do Senhor, fonte inesgotável. Palavra de Deus, fonte de água viva. Palavra de Deus que traz a nós a certeza da salvação, que muda a nossa vida, muda a nossa história. E é muito aprazível, é muito bom quando nós olhamos para as pessoas e nós conhecemos um pedacinho da história de cada vida e nós vemos o poder de Deus, o sobrenatural acontecer. Vidas sendo transformadas, vidas sendo mudadas e moldadas pelo poder da palavra do Senhor. Deus seja glorificado, porque apenas é um começo de tudo aquilo que Ele tem a fazer em nossas vidas, amém? Quando nós damos abertura, quando nós damos o livre-arbítrio, quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso íntimo, em nosso coração, realmente a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa e ela muda mesmo. E a palavra do Senhor, no livro de 1 João, capítulo 5, capítulo 5, versículo de número 14, 1 João 5, capítulo 5, versículo de número 14 e 15, o apóstolo João escreve o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Esta é a confiança a qual nós temos. Que se pedimos alguma coisa segundo a minha vontade, é isso que diz a palavra, segundo o meu desejo, segundo aquilo que está proposto em meu coração, não. Nós temos que compreender que tudo acontece na nossa vida conforme a vontade permissiva do Senhor. Porque Deus conhece lá na frente, Deus sabe do que nós precisamos, Deus sabe se aquilo que está em nosso coração realmente é bom para nós, vai trazer benefícios para as nossas vidas. Mas quando nós descansamos em Deus, e a palavra de Deus diz que esta é a nossa confiança. E se nós estamos aqui nesta noite é porque nós cremos. E se nós descansamos em Deus, nós estamos dando a liberdade para que Deus venha fazer, não a nossa vontade. Não é a vontade da minha carne, mas é a vontade que vem do Espírito de Deus. É a vontade que vem de Deus, que vem do Pai. E quando eu tenho isso bem cauterizado em meu coração, quando eu tenho essa convicção, o sobrenatural começa a acontecer. Porque daí é a vontade de Deus que é necessário e precisa prevalecer em nossas vidas. E que isso venha acontecer a cada dia, a cada amanhecer, ao despertar da aurora. Que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. É hora que nós vamos falar com Deus. É hora de agradecer a Deus pela sua infinita bondade, pelo seu imenso amor. Amor este a qual nós não temos explicação, nós não sabemos explicar que amor é este, mas nós sabemos que Ele nos ama. Nós sabemos que Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós sabemos que Ele cuida, que Ele zela. Nós sabemos, assim conforme diz a palavra através de João, que Ele está nos ouvindo e assim nós cremos pela fé
que Deus está nos ouvindo. Então é hora de você colocar a sua vida, é hora de você colocar a sua confiança, é hora de você levantar um clamor a este Deus que tem mudado vidas e que tem mudado as nossas vidas a cada dia. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora como igreja, Senhor, nós nos reunimos para exaltar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Meu Deus, assim conforme diz a Tua palavra, através, meu Deus, do apóstolo, que o Senhor, meu Deus, venha agir, ó Pai, com poder e graça, assim conforme diz a Tua palavra, que o Senhor ouve, que o Senhor está recebendo cada petição ou cada oração, que nesta hora o Teu Espírito Santo venha interceder pela Sua igreja, interceda, meu Deus, por cada vida que aqui adentrou, e manifesta, meu Deus, o Seu poder, manifesta o sobrenatural, meu Deus, que venha ser, ó Pai, não a vontade do homem, não a vontade da carne, mas que a Tua vontade, Senhor, prevaleça em nossas vidas a cada dia, Senhor. Cobre cada vida com Teu sangue, poderoso sangue. Meu Deus, fala conosco através da Sua palavra, ministra aos nossos corações, fortaleça as nossas vidas, cobre cada vida com Teu sangue, sangue poderoso que transforma, que muda, que cura, e receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, pois nós consagramos a Ti, Senhor, este culto, consagramos ao Senhor cada vida, cada família aqui representada. Pedimos, Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio e manifesta a Sua vontade, o Seu querer. Assim nós unimos a nossa fé como igreja, crendo no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Mais forte é para Jesus. Aleluia. Glória a Deus por cada vida que está aqui nesta noite com saúde, mais uma vez para adorar o nome do Senhor. E hoje de manhã, pela manhã, nós ficamos muito alegres, porque nós estávamos presenciando um batismo. E como nós estamos já firmados na palavra de Deus, e nós sabemos que o Senhor Jesus nos declara que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus, amém? E hoje nós tivemos a oportunidade de ver aquelas pessoas descendo as águas. E quando nós orávamos aqui hoje no nosso ministério, nosso irmão Paulinho, ele disse que ele vendo aquele momento, e eu também senti isso, é um momento de muita alegria, e a gente relembra o dia do nosso batismo, o dia que nós renunciamos ao mundo, e daí nós ficamos muito alegres de ver aquelas pessoas descendo as águas. Mas neste momento eu queria convidar você a fechar os teus olhos e colocar a mão no seu coração e olhar para dentro de você, eu vou olhar para dentro de mim, porque muitas vezes é como ele disse, o primeiro amor é muito forte. Talvez nós começamos a caminhada com Jesus, com aquela alegria, com aquele entusiasmo, e nós queremos fazer as coisas de Deus. Eu mesmo muitas vezes estive sentado aí nesse banco por muito tempo, e um belo dia eu tive um convite para subir aqui para ajudar esse louvor, ajudar esta igreja, e com muita alegria eu disse amém e vim servir ao Senhor. Então é o momento de nós refletirmos no dia do nosso batismo. Vocês que nos visitam, talvez não desceu as águas ainda, não passou por este momento, mas eu queria dizer para vocês que é um momento maravilhoso. Nosso irmão deu um testemunho lá dentro da piscina, foi muito maravilhoso de ouvir aquilo, e ele disse que ele não sentiu emoção no dia que ele disputou uma final com 50 mil pessoas olhando para ele. Ele não sentiu aquela emoção, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu ouvi ele falando isso. Então que neste momento nós venhamos olhar para o nosso primeiro amor, para o dia do nosso batismo, para as maravilhas que Deus tem feito. E se talvez você tenha assim perdido a confiança no Senhor, talvez você tenha enfraquecido, que você venha olhar, que é o momento de orar cada vez mais, de buscar cada vez mais, porque Deus vai estar capacitando nós a cada dia mais para estar fazendo a obra dele, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos entregar ao Pai nosso louvor e a nossa adoração em Teu nome, meu Pai. Te agradecer, meu Deus, por aquelas vidas, ó Pai, que foram salvas, Pai. Que nós venhamos, ó Pai,
pedir o Teu perdão, buscar a Tua misericórdia a cada dia, Pai, para que nós venhamos caminhar na Tua presença, meu Deus, para que nós venhamos fazer as coisas que realmente são agradáveis aos Teus olhos, meu Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a Te louvar, a cantar, a entoar cantos de louvores, porque o Senhor nos declara que no meio dos louvores o Senhor habita, Senhor. Que o Senhor venha fazer morada, ó Pai, neste momento, dentro de cada coração. Que o Senhor venha nos restaurar, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar a Tua paz, que o Senhor venha nos dar a Tua bênção. É o que nós clamamos agora, ó Pai, como igreja unidas em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.
sempre há duas alternativas. E Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. E nessas alternativas, há sempre uma que aponta para o alvo em nossas vidas, que é Deus, e a outra alternativa que aponta para os desejos dos nossos corações, para a vontade da nossa carne. E cabe a nós tomar essa decisão. Eu creio que cada um que está aqui nessa noite, pelo menos uma vez, já teve algum encontro com Jesus, já teve alguma experiência com Deus, seja um livramento, seja uma luta que foi conseguida vencer. Todo mundo aqui conhece esse Deus maravilhoso, a esse Deus fiel. E a cada manhã, cabe a nós escolhermos seguir o caminho dele, para que um dia nós possamos chegar ao nosso propósito aqui na terra, que é encontrar Jesus. Nós devemos viver como se fosse o último dia das nossas vidas. Nós devemos, em cada situação, escolher Jesus, porque Ele é fiel. Nesse mundo nós sempre vamos passar por aflições, mas Jesus diz para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e assim nós também vamos vencer um dia. E vamos encontrar Jesus, e vamos passar uma eternidade em alegria, em paz, tendo tudo que muitas vezes faltou para nós aqui na terra. Mas se te falta alguma coisa, não é porque Deus não te dá, é porque nós precisamos passar pela luta, nós precisamos passar pelo fogo, para que nós possamos escolher a Jesus em todo o tempo e glorificar o nome dele em cada situação das nossas vidas. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa estar fortalecendo cada coração aqui, meu Pai. Que os nossos pés não venham se desviar dos teus caminhos, meu Pai. Que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, nós venhamos, ó Pai, escolher a servir o Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que essa é a melhor alternativa. Que o Senhor possa, ó Pai, com o teu Espírito Santo, tocar as nossas vidas, e nós possamos ter sensibilidade para ouvir a sua voz, para saber, meu Pai, qual a decisão correta a ser tomada, meu Pai. Que o Senhor possa nos dirigir em todo o tempo, possa nos auxiliar, meu Pai, porque nós sabemos que sozinhos nós não podemos nada, nós não somos nada. Nós só estamos aqui porque a sua graça tem nos sustentado, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, continuar em todo o tempo nos auxiliando e nos fortalecendo, para que em momentos nenhum nós venhamos pensar em desistir, mas que em todo o tempo nós venhamos olhar para a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas e que o Senhor vai cumprir em nome de Jesus. Nos abençoa e recebe nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor merece ser engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. nossos corações gozar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus, és a nossa salvação. Não podemos nos calar, cantamos, grande é o teu amor.
poder pra sempre, o louvor oferecemos a ti. Com todo nosso coração, com tudo o que és vivo e tudo mais, o louvor oferecemos a ti. Hoje nós estávamos, depois do batismo, nós saímos e fomos pescar. E tinha alguns irmãos da igreja que também passaram lá. E a gente estava lá na beirada da represa e cada vez que a gente conseguia pegar um peixinho, a gente quase pulava dentro da represa de tanta alegria. Aí eu fiquei pensando, como é que Deus estava lá no céu hoje? Com essas almas que foram escritas no livro da vida. Com essas almas que Deus conseguiu. Como que está a sua vida? Como que está seu íntimo? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que morrer todos os dias. E hoje os irmãos espiritualmente eles morreram para o mundo. Para viver uma vida com Cristo. E eles sabem, têm ciência de que essa vida não é fácil. Mas a vida que nós passamos aqui na terra é muito rápida e bem passageira. Vai passar muito rápido mesmo. Como é que está o coração de Deus? Ele está alegre, feliz, só com aquelas almas que se batizaram hoje ou com todos nós aqui dentro? Ele está regozijando de alegria com cada coração aqui? Todos nós temos realmente morrido para o mundo e nascido para viver uma vida com Cristo? Se analisa nessa noite e glorifica a Deus, porque nós estamos num lugar privilegiado. Nós estamos aqui buscando aquele que tem todo o poder, que tem todo o controle, aquele nosso amigo fiel, verdadeiro, que nós podemos confiar todos os momentos da nossa vida, em todas as horas. Coloca a sua vida na presença desse Deus. Coloca o seu coração para que Ele venha tomar conta. Em nome de Jesus. Pai, aceita o nosso louvor, ó Deus, e a nossa adoração. Nós também estamos contentes e alegres, ó Pai, porque vidas hoje, ó Pai, se entregaram totalmente para o Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus nós realmente possamos a cada dia mais viver contigo, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Entregaste seu filho por mim.
graças por seu nome graças por seu nome nome sobre todo tiver ao meu lado ao Pai, não deixem pra trás, a palavra eu quero seguir. Preciso te amar mais e mais, o mundo não será capaz de afastar os meus olhos de ti. Aplauda o Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em nome de Jesus em Josué 8, capítulo de número 1, livro de Josué, capítulo 8, versículo de número 1. Aleluia. Josué, capítulo 8, versículo de número 1. Glória a Deus. Que dia abençoado, amém, irmãos? Glória a Jesus. Que dia lindo e fantástico e de grande vitória. Josué, capítulo 8, versículo número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem desceu as águas hoje, ergue a mão para eu ver. Que benção, hein, povo aral? Glória a Jesus. Aleluia. Josué 8, versículo de número 1 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e sua cidade, e sua terra. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Pai. Tu és tremendo e maravilhoso e queremos ouvir a sua voz. Estamos aqui congregados, ó Deus, pelo poder do teu Espírito que nos chamou, nos congregou. Meu Pai, poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas estamos aqui, Pai, porque te amamos e estamos proferindo e professando a nossa fé, que tu és o nosso Deus, que tu és o mais importante para nós, e estamos aqui na sua casa para declarar que tu és o Senhor que transforma a perda, o fracasso em vitória, que tu és o Deus que transforma, meu Deus, grandes problemas em momentos de bênçãos, porque tu és o Deus que transforma a maldição em bênção. Tu és o único Deus que pode fazer isso, porque nas tuas mãos está todo o poder, e a tua palavra diz: não há nenhum outro Deus, e nenhum que possa ser chamado de Senhor, porque tu és Deus sobre todas as coisas, e sobre a vida daqueles que te buscam, sobre a vida daqueles que confiam no Senhor, ainda que tenham problemas, lutas ou até algumas derrotas, isso é aparente, momentâneo, porque a vitória é nossa pelo poder do teu sangue. Que venhamos compreender, que venhamos entender, que pela tua palavra, Pai, que já foi proferida, meu Deus, a vitória é nossa, e que só é derrotado quem quer, só anda, meu Deus querido, em destruição aquele que aceita a derrota e para no meio da caminhada, mas aqueles que se levantam pela força da tua palavra e marcham, ó Deus, alcançando
alcançarão a vitória. Então, meu Deus, venha desferir a tua palavra com poder e glória, dá entendimento, sabedoria nesta hora, para que possamos entender e compreender, ó Deus, os milagres e mistérios da tua palavra, para a glória do teu nome, que venhamos compreender que no meio de um fracasso, uma perda, podemos obter, meu Deus, a vitória absoluta, porque o Senhor nos dirige. Cobre-nos com a tua glória nesta hora e nos traz a sua voz, ó Deus, pois queremos ouvir a sua palavra. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos e te adoramos em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em o nome de Jesus. É bastante ruim o que eu vou falar, mas é algo verdadeiro. É que a perda ou alguns fracassos na vida do ser humano fazem parte do contexto. Sim ou não? Vocês conhecem algum ser humano que nunca perdeu? Vocês conhecem alguém que nunca teve uma desilusão, uma angústia, uma perda, um fracasso? Não. Ah, mas Jesus foi, o Deus encarnado, ele era humano, condição de humano, sim. Teve fracasso no sentido de morrer, de se entregar, angústias, entre aspas, fracasso diferente, porque ele quis se entregar. Mas a vida, ela tem infelizmente, essa característica que está insertada, que está colocada em nossas vidas, porque nós progredimos e a partir do momento de uma progressão, seja financeira, seja empresarial, ou seja espiritual, então nós começamos um caminho, ou seja, na questão intelectual, vamos colocar alguma pessoa que vai à faculdade e começa ali a aplicar sua vida em estudos, em conhecimento, e chegando em um nível X, chega uma matéria a qual ele não domina, então em o teste que ele vai fazer, ele fracassa, porque a sua nota é negativíssima, e ele então olha aquilo, e por aquele fracasso que é aparente, que é momentâneo, então ele tem duas posições e duas atitudes a tomar: ou ele se amargura, ou ele se fecha, se tranca e declara impossibilidade de continuar, ou ele ergue a sua cabeça e visualiza o seu alvo e diz: agora eu irei me aplicar mais a estudar e me aplicar mais em buscar o conhecimento, para que na próxima vez que eu for fazer esse exame, então eu consiga com excelência alcançar o meu objetivo. É um tipo de fracasso, sim ou não? Sim, ele perdeu. Mas se ele se levanta e se opõe e traça uma meta, ele traça um alvo, e ele então se coloca determinado a buscar essa vitória, então as coisas começam a tomar um rumo diferente em sua vida. Então nós precisamos olhar que algumas perdas e alguns fracassos, eles precisam nos dar lições, e isso é bastante, talvez até antagônico, contrário, é estranho. Como eu posso ter lições em um fracasso? Nós podemos ter lições em fracasso. Nós podemos aprender com os erros aos quais nós, que talvez sem conhecimento, ou sem ponderar, sem analisar, porque o ser humano, infelizmente, ele toma algumas ações e atitudes sem buscar a direção de Deus, ou sem mesmo nem pensar. Então, quando nós tomamos essas atitudes e traçamos algumas metas na louca, vamos dizer assim, dá uma louca, o cara vai e faz, ou vai e não faz, isso acaba trazendo um fracasso, um prejuízo. Então, quando esse fracasso e prejuízo vem, nós precisamos parar e analisar, e restartar, e começar a iniciar, dizer onde eu errei. Então nós vamos olhar que eu tomei atitudes precipitadas, ou que eu não deveria ter falado ou feito desta maneira. Então eu já me torno uma pessoa um pouco mais prudente, de maneira que eu comecei agora a aprender com o meu erro, com o meu fracasso. Eu estudei pouco para a prova, por isso eu bombei. Eu briguei com a minha esposa porque eu fui um grosso. Eu briguei com meu marido porque eu pareço uma metralhadora giratória. Quando eu começo a falar, é tiro para todo lado. Eu brigo com meu pai porque eu sou desobediente. O pai briga com o filho porque às vezes o filho é um bom filho, mas o pai é doido, ele briga e o filho se revolta.
e ele fracassa. Então ele precisa pôr o pé no freio e analisar a sua vida. Ou ele tem o caminho para se amargurar, se angustiar e desistir, ou ele pode pegar aonde ele errou e partir novamente de uma maneira diferente, para que ele possa então restabelecer, reestruturar a sua vida de maneira ótima. Abra Provérbios 24 no versículo de número 10. Porque existem pessoas que quando passam por um fracasso, por uma derrota, por uma luta, a posição é justamente essa, é de aceitar o fracasso, de aceitar aquela derrota, de aceitar que perdeu e que não há mais jeitos, e ele se encolhe, se fecha, se neutraliza. Provérbios 24 no versículo de número 10, Salomão nos dá mostra uma direção, uma orientação, e ele diz o seguinte: se te mostrares frouxo, qual a tradução que você tem aí, além de frouxo? Fraco. Se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, tua força será o quê? Pequena. Salomão está dizendo que há momentos de angústia na vida do homem, e há momentos de angústia na vida da mulher. Há momentos de prova, há momentos onde nós estamos pensando em vencer, e vem a má notícia, vem o desterro, vem o problema, vem a conta, vem o mal súbito, e aquilo quer fazer em nós com que nós venhamos nos enfraquecer, ou, como diz aqui, essa minha tradução é fantástica, magnífica, frouxo, vem afrouxar. Se no momento desta luta, e no momento desta prova, e no momento desta batalha, você se mostra frouxo, então a sua força é pequena. Ele está dizendo que no momento de luta, de perca, de fracasso, de angústia, de tribulação, de prova, de angústia, você não pode ficar cabisbaixo e dizendo: ai, como eu sou pobrezinho, como eu perdi, como eu não tenho, como eu não conquistei, como eu podia ver isso, como aconteceu. Não, nós temos que nos mostrar praticamente indestrutíveis, temos que nos posicionar como pessoas fortes, como alguém que vai se levantar e vai reiniciar, e vai adiante buscar o prejuízo, buscar o prejuízo, não, o lucro, vai buscar aquela diferença. Eu perdi esta batalha, algo escapou à minha mão, eu devo ter errado a formulação, alguma coisa eu esqueci, algum detalhe faltou, e eu sei aonde eu errei porque eu não fiz assim ou assado. E aí, trazendo para o lado espiritual, eu posso pensar: eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de me santificar, eu deixei de obedecer, eu dei mais ouvidos a homens do que a Deus, e eu fracassei. Eu sei onde eu errei, e é onde nós começamos a buscar mais a Deus. É o momento onde nós começamos a orar mais. Aí, como muitos irmãos, glória a Deus, estão indo para a madrugada. Alguns dizem: pastor, é de rachar esse negócio de ir para a madrugada, mas é o que Deus quer. Muitas pessoas querem buscar um caminho de facilidade, mas o caminho de Deus é justamente um caminho onde se paga um preço. Pessoas que querem ter mais, então paguem mais para ter mais. E aí a pessoa começa a ter o início, diz: olha, eu errei, e eu perdi, eu tive prejuízos, então eu não vou ficar fracassado, eu vou me levantar em Deus e vou conquistar. São diferenças de pessoas medíocres, ou pessoas que se chamam normais. Pessoas medíocres é aquilo que vive na média, não é nem um palavrão, diz: ó, seu medíocre. Ele é medíocre porque ele poderia fazer a mais. O medíocre é o água nem quente nem frio. O medíocre é aquele que poderia produzir 100, mas ele não produz 100, ele produz 50. Ele vê na média, todos produzem 50, mas ele poderia produzir 100, então ele não produz. Ele é medíocre, ele é na média. Você poderia orar mais, eu poderia orar mais, nós poderíamos vir à igreja mais, nós poderíamos jejuar mais, santificar mais, ver o que é mais de Deus, escutar o que é mais de Deus, mas não, tá bom, isso já está bom, já basta. Nós nos tornamos medíocres. A diferença do medíocre e do normal, e daquele que tem um espírito empreendedor em Deus, é que quando ele fracassa, ele busca e não desiste. É uma grande diferença. Pessoas que vão e na verdade vão tendo problemas e perdas. E quando as perdas vêm, eles não se fecham e se neutralizam. Não, eles se levantam e eles saem da mediocridade e têm um espírito empreendedor em seu coração e buscam mais, recomeçam com força no Senhor. Amém? É a diferença. Cuidado, a mediocridade é um problema muito sério. Veja que
O escritor, ele coloca algo interessante, que a vida, na verdade, a vida, na verdade, diante do fracasso, a nossa vida é 10% daquilo que acontece conosco. Olha que visão interessante. A nossa vida é, a visão dele, 10% do que acontece conosco. Ou seja, eu tive um problema no trabalho, eu tive um problema com o esposo, eu tive um problema com o fornecedor, tive um problema com o cliente, com fulano, ciclano, ou com o vizinho, ou com alguém, um amigo. Este problema é 10% da tua vida. E os outros 90% que vai gerar a sua vida são como você reage a este problema, ou que você reage quando as coisas chegam à sua vida. Tem pessoas que chegam um problema em sua vida, é 10% dela. E a reação dela é que torna os outros 90%. Tem pessoas que ficam malucas, estressadas, perdidas, ameaçadas, destruídas, angustiadas, amarguradas, paralisadas. Isso é os outros 90%. Pode ser que a vida seja destruída, mas se a reação for de iniciar, estar com Deus, batalhar, buscar, lutar, enfrentar, reanimar, se esforçar, 90% da sua vida, que tornará o 100%, será de vitória. Amém? Mas que é isso, pastor, esse versículo aí que nós lemos inicial? Qual o contexto? Vai lá então para Josué 8, versículo número 1. E você vai entender o contexto dessa palavra, porque Josué, ele era aquele que ficou no lugar de Moisés. E Josué assumiu uma responsabilidade extrema, uma responsabilidade grandiosa de levar o povo à terra prometida. Quando Moisés morre, ele incumbe, ou ele consagra, ou ele entrega a responsabilidade deste povo vencer. Então eles, após vencerem a grande e poderosa cidade de Jericó, que era uma cidade que tinha muralhas, era uma cidade que tinha grandes muralhas, era uma cidade fortificada, e o povo, quando entra nessa cidade, fazem a volta da cidade, tocam o chofar, enfim, você conhece a história. E se não conhece, vou dar uma canjinha para você, vou te dar uma palhinha. A cidade era fortificada, e Deus, quando eles olham a cidade, sim, Deus, nós vamos vencer esse povo, vai sim, vai lá e rodeia 7 dias, rodeia com a arca, rodeia depois no último dia, rodeia 7 vezes, toca o chofar e grite, faça alvoroço, e eu colocarei as muralhas no chão. E foi assim, Deus cumpriu sua palavra. E eles foram com todo o ímpeto e destruíram. Depois dessa cidade, eles precisavam passar em uma cidade chamada Ai. E quando eles chegam nessa cidade, Josué manda espias, e esses espiões vão até a cidade e dão uma analisada. E com uma análise humana, eles veem que a cidade é menor. E eles então, na sua própria mente, na sua própria visão, declaram, diz, olha Josué, aquela cidade é pequena, vamos pegar 2, 3 mil homens, e nós vamos chegar lá, e vamos arrebentar tudo, fica tranquilo. E Josué permite que estes 2, 3 mil homens vão até a cidade de Ai, porque na visão humana, isso bastaria. Agora eles tinham vencido Jericó, que era muito maior. Para uma cidade pequena como a terra de Ai, eles poderiam ir com menos pessoas. Quando eles chegam lá, irmãos, a coisa fica horrorosa, porque eles são mortos, são envergonhados e batem retirada. Só um grande fracasso e uma grande vergonha na vida do povo judeu, do povo hebreu e de Josué. Uma grande vergonha, isso foi um fracasso para eles. Então Josué vê aquele fracasso, mas ele, na verdade, agora ele começa a mudar os seus conceitos. Ele começa a ter uma mudança de vida, porque a primeira coisa que ele faz é investigar o porquê ele perdeu. Veja que é um processo para recomeçar. E ele não pega e simplesmente fala, fomos fracassados, cada um para o seu canto, cada um faz o que, agora lascou mesmo. Não, ele começa uma investigação e começa a santificar o povo, perguntar o pecado do povo. Então depois de uma investigação, ele chega a um veredito, ele identifica o pecado, consegue a confissão de Acã, que era o cara que havia feito um pecado. Ele então, depois disso, julga e ele também penaliza aquele homem por aquele pecado. Então ele gera todo um processo, e a partir daí, ele precisa agora novamente ir para a batalha. Veja que é um processo, ele fracassou, amém, irmãos? Diga, Josué fracassou. É duro, irmão, servo de Deus, homem do Senhor, depois de Moisés um grande homem, fracassou. Mas e agora? Então vamos desistir porque Deus não está comigo? Não, vou investigar.
Por que eu ando perdendo na vida? Tem que ter um motivo, tem que ter algum jeito. Eu não vou desistir não. Ele, pelo contrário, ele foi ver o que houve. Só que agora ele toma algumas prudentes posições e atitudes. Ele começa a analisar novamente o que está acontecendo. E nós vamos ver aqui no versículo de número 8 algo que é fantástico e importante para nós. Que nós vamos aprender que a vida cristã vitoriosa, ela é uma série de recomeços e aprendizagens. Que é isso, pastor? A gente pode ter um erro no casamento, não que você vai perder o teu casamento, mas falou alguma coisa, opa, está errado. No teu emprego, opa, não vou agir assim. Na sua conduta cristã, opa, não vou ser assim, eu vou começar de novo. E você vai aprendendo aquilo que você fez errado, para que aquilo lhe torne de fracasso para ganho, para vitória. Então Josué 8, versículo de número 1, nós vamos vendo que ele toma algumas atitudes inteligentes contra o fracasso. E se você abrir novamente, deixar aberto em Josué 1, versículo de número 8, a primeira coisa é que ele, 8:1, desculpe, Josué 8:1, é que ele começa a se animar no Senhor. A palavra de Deus vem para ele para que ele tenha ânimo. A palavra de Deus vem para Josué 8, versículo 1, a primeira palavra que Deus diz é o seguinte: não temas e não te espantes. Deus estava falando para ele não ficar desanimado e nem atemorizado. E aí eu pergunto a vocês, quando o fracasso vem, quando a luta vem, o que bate em você? Ânimo para continuar ou já está detonado lá no chão, tipo, como se não tivesse mais jeito de voltar? Já abre mão de Deus, já abre mão da igreja, já abre mão da fé, já abre mão da Bíblia, já abre mão dos filhos, do casamento, de tudo. Tem pessoas que vêm falar para mim que é um absurdo, o cara abre mão até de viver. A camarada conhece a Deus, sabe quem é Deus, sabe o potencial, o poder de Deus, e quando vem algo contra ele, que tem um fracasso, quer abrir mão de tudo. Josué não fez assim não, ele busca a Deus, Deus traz a palavra para ele, fala, opa, te anima, rapaz, tenha força, não fica espantado não tema diante dos inimigos não, põe-te em pé aí rapaz, vamos, te ajeita. E aí tem aquele menininho, vocês podem procurar lá, que se chama Vic. É fácil, vai procurar, superação, põe Vic lá, vai aparecer que é o rapazinho, porque ele não tem os braços, ele não tem as pernas. Eu pude ver o testemunho dele na íntegra, é extraordinário, os médicos não achavam que ele poderia viver, os médicos não pensavam, porque ele não tinha os braços, não tinha as pernas, como é que um homem desse vive? E ele então, muito além de toda a expectativa do homem, muito além de toda, medicina e ciência, ele começa a lutar, e começa a ser forte, e começa a se animar, e quando nós vemos, porque ele é um cara da Croácia, não sei de onde, mas ele vive nos Estados Unidos, então ele dá o seu testemunho de maneira curta, mas eu olhei o testemunho de vida de um homem desse, não é possível, esse camarada só pode ter Jesus na vida dele, porque ninguém que nasce apenas com um tronco, pode ter uma vida como ele tem, esse cara só pode ser cristão, não é possível, e coisa e tal, mas há muito tempo que eu uso o seu pequeno testemunho nas palestras do CAD, esses dias lá fuçando, né, na internet, coisa e tal, vi que não sei das quantas, e ele veio para o Brasil, ele estava na igreja, pregando o evangelho, ele diz, eu sou um evangelista. Se vocês acham que não há maneira de viver, porque você anda passando por provas e lutas e está desanimado, olhe para mim, que não tenho braço, não tenho perna, mas eu sou feliz, eu tenho paz, eu posso tudo naquele que me fortalece, Deus está comigo. E aí ele vai contando o testemunho dele, o cara não tem braço, não tem perna, ele anda de barco, ele joga golfe, ele nada, ele escreve livros, ele toca bateria, ele se casou e ele tem filhos. Tá? E quando nós temos braços, pernas, condições, e vem uma batalha, e vem um fracasso, entre aspas, já nos prostramos. Acho que todo mundo devia ver aquilo. Talvez eu traga aqui, mas você pesquise, e você vai ver. E Deus traz a primeira orientação inteligente para Josué: não temas, não se apavore. Não é porque veio uma pseudo-derrota que você é derrotado. Vamos ver algumas questões, aí eu vou com você. Então, depois de orientar, porque quando nós somos fracassados em alguma coisa, nós sentimos angústia e medo. Amém, irmão? Sim ou não? Você foi fracassado, você fala, puxa, eu perdi. Como é horroroso perder algo. Como é doloroso perder algo. Como é ruim ser ultrapassado ou ser trapaceado. Como é ruim que alguém lhe traia, como é ruim que alguém lhe passe para trás, quando é ruim que você vai a uma batalha e você perde, você fica chateado e às vezes angustiado.
E aí você fica também com medo que aquela perda possa gerar para você coisas ruins. Já há medo em você, há medo em mim. E aí Deus vem justamente dizendo, ó, não se atemorize, não se espante, tenha ânimo. Então a primeira questão aqui para aqueles que querem transformar a derrota, o fracasso em vitória, é ter ânimo em Deus. Amém? Não sejam frouxos. Não é para ser frouxo, no tempo da luta é para ser forte, não é para ser cara que você vai conversar, ele te gela até o sangue de tão desanimado que está. Pelo amor de Deus, se nascesse sem um dedo então, queria se enforcar no pé de cebolinha. É igual o baiano querendo se matar, eu vi uma camiseta, dei risada, o cara plantou uma árvore lá, corda no pescoço e regando na árvore, até crescer. Amarrou a corda no pescoço e plantou uma árvore, está regando, até demorar tempo. Vem um problema na vida da pessoa, já não tem mais jeito para ela, acabou tudo. Ela não tem ânimo. Deus não gosta desses não. Você pode ter certeza, abre aí Samuel 30, no versículo número 6. Samuel 30, no versículo número 6, você vai ver que Davi, ele teve um problema tão grande na sua vida, em resumo, para a gente poder passar tudo aqui, que ele, 1 Samuel 36, ele saiu para batalhar, e ele se perdeu, ele teve problema, enquanto ele saiu para batalhar, o inimigo veio por detrás, e tomou as mulheres, os filhos, destruiu tudo que ele tinha, levou embora a família, não só dele, mas daqueles que estavam com ele. Mas aqui, olha que fantástico, sensacional, o que a palavra de Deus diz, 1 Samuel 30, no versículo número 6, e Davi muito o que, irmãos? Se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, né, irmãos? Havia o inimigo levado todo mundo. Aí diz assim, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Tem tradução que diz assim, que Davi se animou, mas ele se animou não na força dele, porque ele não tinha força, mas ele se animou e se esforçou em quem, irmãos? Em Deus. Quando a prova vem, a luta vem, quando a perda vem, quando o fracasso vem, que quer te enfaixar, te engessar de desânimo, você busca o Senhor. Você vai buscar a Deus, você vai pé do Senhor, você vai para oração, você vai para o jejum, e tu vai levantar, porque Davi se levantou e dizia, eu vou para a batalha, conquistar o que foi tirado. Ele não brincou não, ele foi mesmo e conquistou. Então tem gente que fica parado no tempo e perdendo, porque ele não se anima. Pelo amor de Deus, nem dando corda, nem dando pilha, nem tratamento de choque, nada. Não adianta dar nada para o cara, que ele está desligado, para morto só falta deitar, porque já morreu, é só empurrar. E Deus não quer. Nós precisamos também, em segundo lugar, seguir as orientações de Deus. Abra Josué 7, no versículo número 3. E você vai ver que ele cometeu um erro sério, seríssimo. Josué 7, no versículo de número 3. Amém? E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns, 2.000, 3.000 homens, a ferir Ai. Não fustigues ali todo o povo, porque poucos são o quê? Os inimigos. Então veja, anteriormente o povo foi espiar, como eu já disse, chegou lá, deu uma olhadinha, falou, essa terra aqui, esse inimigo é fraco, esse inimigo não tem tanto poder, esse inimigo aí dá para travar ele, só dá uns petelecos, já ganhei, então vou levar 2, 3.000 homens. Tem gente olhando o pecado assim, isso aí não tem muito problema não, eu domino, cuidado hein, cuidado. E aí, naquele momento eles voltam e falam, e Josué esperando, e diz aí, ô Josué, não vamos pôr toda a tropa para batalhar não, 2, 3.000 homens, acabou. Então beleza, pega os 2, 3.000 e vai. Sabe o que é isso, irmãos? Achismo. Coloquei aqui, porque eles pensaram, porque eles acharam que 2 ou 3.000 homens davam. Sabe qual foi o erro? Eles não consultarem a Deus. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai fazer? Eu vou fazer. Por que não? Porque eu estou achando que vai dar. Sim, vai dar. Mas eu penso que assim é bom. Eu penso, assim é bom.
Então vai pensando que assim é bom e acha que assim é bom e não consulte a Deus para ver onde para. É fracasso. E aí talvez o fracasso vem e aí a gente se liga. Por isso o fracasso pode ser transformado em vitória quando eu erro e começo a olhar para a palavra de Deus. E Josué cometeu um erro, fracassou, porque ele deu ouvido a homens que lhe disseram o que fazer, e ele em tudo consultava a Deus. Aí a partir da derrota ele muda um pouco e busca a Deus, e aí Deus vem em 8 versículos, número 1 que nós já lemos, e fala o seguinte: Deus então lhe diz: não temas, não te espantes, toma contigo que, irmãos, toda gente de guerra. Deus dá estratégia, não é do jeito que a gente quer não, com a cara e coragem. Deus dá para nós diretrizes, direções, orientações. E aí Deus vem e falou: Josué, não é com 2, 3 mil não, filho, é para pegar todo mundo. Não importa que a cidade é pequena, quem está direção para você vencer sou eu, amém? Para Deus ele pode vencer com 1 ou com 2, mas existem pessoas que querem fazer conforme o seu jeito, e o nosso jeito, se não for o jeito de Deus, gerará fracasso. E se você já está em fracasso, em perda, pare, analise, pense, repense, reinicie a maneira de ser. Deus, como eu devo fazer isso? Meu pai, é isso que eu preciso fazer? Aí Deus vai dizer: olha, você fez errado, faz assim, pega todo o exército, pega todos os homens de guerra, você vai lá com todos de guerra, começa a ouvir o que eu estou te dizendo, para você não perder. Sabe qual que é a conclusão? A conclusão está toda no verso de número 8, eu vou só fazer um parênteses, e outra coisa, ele creu na palavra. Diga: eu preciso crer na promessa. Então eles creram e eles vão para a guerra, mas olha a promessa qual que era: olha que te tenho dado na mão o rei de Ai, o povo, a cidade e a terra. Deus falou: pode ir lá, porque o rei é teu, o povo é teu, a cidade é tua e a terra é sua. Você vai vencer e possuir tudo que você perdeu. Você crê nisso? Diga amém. Deus vai pôr nas nossas mãos. O fracasso, irmãos, é fracasso para quem é estagnado, para quem, como nós lemos aqui, é frouxo, para quem desiste, para quem não busca, para quem não escuta a promessa, para quem não confia. É fracasso. Vai perder mesmo, porque bateu, né? Numa porta está fechada, para mim nunca se abre mesmo. Aí ele tem uma forcinha, uma gasolininha, ele vai na segunda porta, rapaz, está fechado mesmo, nunca abre, eu sou um derrotado, é minha sina, é minha cruz. Tá bom, senta aí, filho, fica vendo, né, a turma passar em vitória, marchando. Se você for alguém de Deus, você vai aprender que a perda pode se transformar em vitória, porque Deus te dá as direções. Hebreus 4, no versículo de número 2, nos mostra um negócio interessante. Hebreus 4, no versículo de número 2. Hebreus 4, no verso número 2, diz assim, olha: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. O escritor estava dizendo: olha, eu recebi o evangelho. Ele coloca assim uma categoria de pessoas, e ele aponta outra: eles também, da mesma maneira que eu recebi, ele também recebeu. Aí ele coloca o seguinte: mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Irmãos, não adianta nada você ouvir, não adianta nada você receber a palavra e a promessa, se você não crer, se não tiver misturado com fé. Pode aproveitar para alguns, e você vai ver que alguns vencem e outros perdem. Por quê? Porque não está misturada a promessa com a fé. Mas você vai tirar da derrota, da perda e do fracasso lições de vitória, e vai vencer em o nome de Jesus as batalhas. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, porque por final tudo volta no mesmo lugar. É a palavra de Deus, a direção de Deus, é ouvirmos a sua palavra, a sua direção, e agir confiando na sua palavra, que nos dará a vitória. Nós precisamos tomar cuidado com fórmulas de sucesso.
Porque se você fizer assim, olha, você vai ter sucesso, você vai ganhar, você vai não sei o quê. Opa, peraí, deixa eu consultar o meu Deus. Não é a palavra de homens que vai me dirigir, não, é a palavra de Deus. Eu preciso estar na direção, eu preciso estar orientado por Ele. Eu não vou ficar sentado aqui porque tive uma derrota, um fracasso, é perda, não. Eu vou me levantar e vou lutar, porque Deus me garante a vitória. Nós precisamos ter essa visão, nós precisamos ter essa ideia bem fixa em nossa mente, que não é porque se perdeu uma vez que tudo está acabado, não. É bem pelo contrário, que se perdeu uma vez, é hora de nós buscarmos, lutarmos e aprendermos a batalhar pela fé, que a vitória virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão em seu coração e nós vamos orar. De repente você está aqui, mas está com aquela angústia, dizendo assim, mas eu já fracassei tanto, eu estou vindo aqui porque eu amo a Deus, mas minha vida é assim, eu já estou conformado. Estou conformado porque o exército tem me batido, o inimigo tem me batido, roubou minhas coisas, roubou minha esperança, roubou tudo, até minha fé já tem esvaído. Eu já nem sei porque, eu continuo porque eu sei que eu quero ir para o céu, mas aqui na terra eu sou derrotado. Irmãos, fracassado é quem aceita o fracasso. Esse é fracassado. Coloca-te em pé em nome de Jesus e começa a marchar, orientado por Deus, sem temor. Não afrouxe diante das lutas. Saiba que Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza. Saiba que Deus vai adiante de você, endireitando todos os caminhos tortos. Saiba que Deus é um Deus que dá palavra, dá ordem aos anjos ao teu respeito. Tem um anjo do teu lado. Quando você dorme, tem um anjo lá. Quando você sai a viajar, tem um anjo com você. Quando você vai estudar, tem um anjo lá com você. Quando você vai ao trabalho, tem um anjo com você. Quando você vai para o seu almoço, tem um anjo com você. Quando você deitou, levantou, lá está. Porque Deus deu ordem ao anjo ao teu respeito. E fora a presença tremenda de Jesus e do seu Espírito que habita em nós. Então o fracassado é aquele que não quer lutar, porque Deus está nos dando experiências de crescimento. Não tenha medo do fracasso, porque o fracasso ele traz a angústia e traz o medo. Porque o fracasso é quando alguém lhe atravessa a frente de um projeto, um plano, ou algo que você esperava e aquilo é roubado. Então você acha que aquilo é o final para você, então gera angústia e gera medo. O que eu vou fazer agora? Vai ter problemas em minha vida, agora que eu acertar, alguém vai e faz isso, ou uma situação dessa vem contra mim. E se você permitir e ficar parado, você perdeu. Mas se você se levanta pelo poder do nome de Jesus e se orienta pela voz e pela promessa, você venceu. Em nome de Jesus. Não pare. Não pare. Senhor, nós te adoramos. Meu Deus, Tu és o Deus, Pai de Josué. Tu és o Deus que orientou, ó Pai, este homem fantástico. Meu Deus, novamente, meu Deus, restaurar a sua força, não temer, meu Deus, não ficar entristecido, angustiado com a perda e com o fracasso. Tu diz a ele, não temas, não se atemorize, mas se levanta e vai. E meu Deus, quantas vezes, Pai, nós temos passado por mesmos problemas, porque nós mesmos erramos, nós tomamos posições erradas, nós tomamos decisões, ó Pai Santo, que são erradas, e aí às vezes, meu Pai, caímos, erramos, mas meu Pai, isso não pode nos deixar prostrados, porque nós temos um Deus que nos ama, que nos disponibilizou o seu Espírito para nos dar o discernimento, a instrução, a força, e o Senhor habita em nós, ó Pai. Não há derrota naqueles que são do Senhor, e sim vitória. Pai querido, levanta o abatido e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Meu Deus, que eles entendam, ó Pai, que à medida que eles creem na Tua promessa, levantam e marcham, a vitória vem sobre a vida deles, porque é a promessa do Senhor sobre a vida daqueles que Te amam, sobre aqueles que creem na Tua palavra e Tua promessa, alcançarão vitória para a glória do Seu nome. Que quebrem-se as cadeias, que quebrem-se as correntes, as mentiras, meu Deus, todo o joguete de Satanás, meu Deus, toda a artimanha do diabo que tem feito homens e mulheres ficarem prostradas na derrota, arrumando culpado para o seu problema, mas deixam-se de levantar e andar. Que nesta noite se quebrem estas mentiras, estas hipocrisias, e se levantem e andem para a vitória. Que venhamos
aprender, ó Pai, com determinados fracassos, que é necessário confiar, que é necessário escutar, que é necessário se levantar e marchar, Pai, conforme a Tua palavra tem nos dito. Então Tu nos dará a vitória. Tu disse, ó Pai, o rei de Ai está em Tuas mãos, ao povo também, a cidade também, e a terra de Ai tenho te dado. Então, meu Deus, quando nós vamos e marchamos sobre a Tua palavra, tudo virá às nossas mãos para a glória do Seu nome. Que este povo entenda isso, que estas vidas que desceram as águas também compreendam isto. Meu Deus, nós Te louvamos porque eles conscientemente Te aceitaram como Senhor, e que mesmo que prova e lutas venham contra eles entendam que há um Deus que nos dirige, que há um Deus que nos capacita, que há um Deus que derrota os inimigos, e a vitória é nossa pelo poder do Teu nome, Jesus. Cobre-nos com Teu precioso sangue, Pai. Nos faz andar em Tua palavra e viver na Tua instrução. Nunca nos desviemos, ó Pai, da Tua sagrada Escritura e da Tua fantástica direção, Espírito Santo, mas que venhamos viver, andar e ser conforme Tu queres que sejamos. Guarda a Tua igreja, o Teu povo em Tuas mãos, e que do fracasso eles encontrem a vitória, que da perca eles encontrem o ganho, para o poder e a glória do Teu nome se manifestar na vida de cada um. Assim nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. E todos os vencedores digam glória a Deus e aplauda o Senhor teu Deus. Aleluia, porque é Ele quem te dá a vitória. Creia, busque e ande na sua verdade e em sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Como diz o cara, tá bom, Jesus, tá bom, vou falar. Fala pro teu irmão aí, lembre-se, frouxo não ganha nada. Tá bom, beleza. Irmãos, amanhã às 19 horas temos aula de canto. Quem quiser cantar e vir aprender para cantar no coral, às 19 horas. Reunião de oração às 20 horas, todos estão convidados. Venham participar em nome de Jesus. Quarta-feira, segundo dia da campanha, vencendo em tempos de crise. Amém, irmãos? Nós vamos vencer ainda, que tudo está arrebentando aí, o povo de Deus vai se passar e vai vencer. Pode ter batalha, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, quarta-feira, segundo dia da campanha, estão convocados a vir em nome de Jesus, a alcançar a vitória em nome de Jesus. Irmãos, prestem atenção, são os últimos convites. Nós demos um tempo para os membros pegarem os seus convites, mas não há jeito de segurar mais, porque tem pessoas querendo trazer convidados e coisa e tal, e tem membros que infelizmente, horrorosamente, né? Eu gostei da palavra que o cara me passou essa semana, vou adotar ela, medonho, o cara não ter pego, é medonho, não pegou ainda, né? Com um presente de Deus, de ser ministrado de uma maneira por um mestre, por um homem de Deus, fica bobeando, e aí vai acabar o convite, é lógico que vai acabar. E aí, reunião, tem gente que pensa, graças a Deus, olha, desse dá para eu matar. Irmãos, que é isso? Você tem que vir para crescer. Quantas pessoas você trouxe? Na semana estou ligando para amigos, para conhecidos, para convidar, para trazer, fazer o seu evangelismo, sua parte com Deus. Ah, louco, pastor, pagar 5 para trazer um cara? Tá bom, Jesus só deu a vida dele, né? 5 é muito dinheiro, eu entendo, realmente, é muito dinheiro. Mas veja bem, nós estamos liberando para você que quer trazer o seu amigo, seu vizinho, seu tio, seu avô, seu mecânico, seu médico, quem você quiser, para trazer. Então está liberado os convites. Quem da igreja ficar bobeando não pegou, infelizmente, se ficar sem, só posso lamentar. Então tem um irmão lá, eu quero pegar 10, o outro lá eu quero pegar 5, o outro lá eu quero pegar 8. Vá lá, irmão, e pegue. Vai lá fazer o papel evangelístico, porque nós seguramos aí até a última semana, não dá mais, porque tem gente querendo evangelizar. Você da igreja, por favor, irmão, vai lá buscar o teu convite, porque é algo que vai nos, em nome de Jesus, edificar, amém? É uma palestra que vai nos edificar, e é uma hora fantástica de palavras de Deus fantásticas para a nossa vida, tá? Então, próximo sábado, então, o pastor Wilson Tinonin estará ministrando, superando os limites. Convide os amigos, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Seja guerreiro e participe da intercessão no dia da Santa Ceia. Próxima
Próximo domingo, às 9 horas da manhã, tem a ceia, mas às 8h30 eu convoco os intercessores, a fim de que o Espírito Santo venha falar, nos ministrar. Então venha orar. Nós estaremos recebendo os pré-membros que estão aí em aberto da vez passada e apresentando os pré-membros dessa vez, que desceram a água. Então vai ser uma festa muito linda para a glória do Senhor. Então venha orar no domingo em o nome de Jesus. Pedimos aos membros que tragam as suas carteirinhas, são os últimos dias, não fique lá engavetando a tua carteirinha, nós precisamos dela em nome de Jesus. O Senhor dá força ao seu povo, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por estes minutos preciosos em sua presença. Nos leva nas tuas mãos, guarda as nossas vidas. Olha essa semana aí, Pai, que traz o fim do ano, que o Senhor possa, meu Deus, produzir em nós grandes vitórias, Pai, possa produzir em nós a tua força, Espírito Santo, para batalharmos, lutarmos e conquistarmos para a tua glória. Leva o teu povo em tuas mãos, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Vocês quiserem receber oração, vem à frente em nome de Jesus, nós estaremos orando com você.